Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de nós nesse momento, em que nós vamos aqui fazer um resumo da nossa quarta lição de 22 de julho de 2018, em que trata da função social dos sacerdotes. Essa lição aqui é do terceiro trimestre de 2018 e traz aqui uma lição bastante interessante para a gente, que tem o texto áureo que diz assim: Deus ordenou que a ninguém o dissesse, mas disse-lhes: vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. E a verdade prática diz: as funções do sacerdote iam além da liturgia da sua principal obrigação, era zelar pela santidade e pureza do povo de Deus. A leitura bíblica em classe está em Levítico 13, de 1 a 6. Então nós vamos aqui tratar da função do sacerdote, né? Que o sacerdote, ele, além de zelar pelo culto do Senhor, os sacerdotes também tinham ainda a função de inspecionar a saúde de Israel, né? E fiscalizar as moradias, regular a vida social e jurídica deles também. Então, a questão aqui dos sacerdotes, eles tinham, né, a responsabilidade de ver a parte espiritual do povo de Deus, mas eles tinham um trabalho imenso, né? Porque a gente sabe que o tabernáculo, cuidar do tabernáculo, né? Igual a tribo de Levi, eles foram escolhidos, né? E separados pelo Senhor para fazer o serviço do tabernáculo. Então, com certeza, ser sacerdote naquela época era ser honrado, né? Era uma honra muito grande, era um trabalho muito nobre e a missão de servir a Deus era um grande privilégio. Mas a gente tem que observar também que quanto maior o privilégio na obra de Deus, maior é a responsabilidade, né? Então, além da honra, do privilégio, havia responsabilidades e muita exigência. Vocês imaginam o trabalho que os sacerdotes tinham? Não era brincadeira, era muita coisa que eles tinham que fazer. Além dos sacrifícios, das ofertas, eles tinham também esse trabalho, né? As funções de clínicas, a função sanitarista e as funções jurídicas também, que nós vamos ver nessa lição aqui de uma forma resumida, né? Nós vamos ver aqui, não se esquecendo, né, que a primeira função, a principal do sacerdote era cuidar da parte espiritual, né? Eles cuidavam do serviço do tabernáculo. A tribo de Levi foi separada para isso. Mas agora nós vamos ver outras funções sociais e por quê, né? Bem, vamos ver aqui as funções clínicas. Liberto do Egito, né, os israelitas corriam risco de transmitir à próxima geração enfermidades como a lepra. A lepra era uma doença, na época, não tinha cura. Além de não ter cura, era transmissível. Então era uma doença muito temida, né? Então precisava que Deus encarregasse os seus sacerdotes, né, para inspecionar clinicamente o seu povo. Então a inspeção da lepra nos tempos bíblicos, né, a lepra era essa doença que causava uma repulsa devido aos seus aspectos e contágio, né? Então a lepra era incurável. Se Deus não curasse a lepra, a pessoa morreria com a lepra, ela não tinha cura. Hoje já tem, né, tratamento, a pessoa não precisa se isolar. Então, se Deus não curasse, o médico não tinha como curar, certo? Nós lembramos do general Sírio, né? Ele foi um homem que era general, mas era leproso. Foi quando ele foi até Eliseu, o profeta, né? Mandou que ele desse aqueles 7 mergulhos lá no Jordão e ele foi curado. Mas se Deus não curasse, não tinha como, né?
E Jesus também curou muitos leprosos e deixou essa ordem também, né? Ele, no nome de Jesus, os leprosos também podem ficar curados, dependendo da nossa fé. Bem, então tinha essa inspeção da lepra e tinha também a inspeção clínica, né? Os israelitas, eles não tinham médicos, né? E não tinham sanitaristas também. O autor diz aqui que isso aí era um luxo restrito aos egípcios, né? Os egípcios tinham um médico, mas não curava a lepra, certo? Por isso, Deus encarrega os sacerdotes para inspecionar a saúde pública de Israel. Bem, então sempre que alguém apresentava algum dos sintomas da lepra, ele deveria ser encaminhado à autoridade, ao sumo sacerdote, para ser examinado. Então, o sumo sacerdote examinava o sujeito, né? Ali ele dava o diagnóstico final, ou está leproso ou não, está limpo ou está impuro, né? Se ele fosse constatado com a doença, então o enfermo ele era imediatamente separado da comunidade. Se a pessoa foi constatado a lepra, ele é separado da família, ele é separado do serviço dele, do emprego, ele era separado da comunidade e ia para um lugar isolado, né? Onde já tinha outros leprosos. Isso pode parecer até uma maldade, né? Mas se isso aí não fosse feito dessa maneira, toda a comunidade ia pegar a lepra. Por quê? Porque a lepra era uma doença contagiosa e era também incurável. Então, podia destruir uma comunidade. Vocês sabem que a lepra, as pessoas até caíam os pedaços e ele nem sente dor, né? Nem sentia. Então, isso aí era um meio de proteger, entendeu? A comunidade, que não tinha outra maneira, né? Infelizmente, socialmente era terrível, né? Para a pessoa ser tirada do convívio da família, do convívio da sociedade, viver num lugar isolado, mas não tinha outro jeito, né? Se a pessoa fosse constatada com a doença. Agora, a limitação do sacerdote. Cabia ao sacerdote inspecionar e diagnosticar os leprosos, né? Então, esse trabalho de inspecionar, ele era mais preventivo, entendeu? Do que curativo, porque curar, não ia curar mesmo, mas era preventivo, ele examinava a pessoa, entendeu? Porque a cura da lepra, só milagre de Deus, entendeu? Só isso, sem Deus não tinha como a pessoa ficar curada, mas Deus curava, né? Tem relatos de muitos curados pelo poder de Deus, ok? Então hoje, apesar dos avanços da medicina, a lepra, que é, né, modernamente conhecida como hanseníase, ainda é uma enfermidade assustadora, né? A lepra é uma doença terrível, certo? Entretanto, hoje em dia, né, não tem mais necessidade de se isolar pessoas, leprosária, essas coisas. Hoje tem o tratamento para os portadores dessa doença, entendeu? Então, nós vimos aqui, nessa primeira parte, que era a função dos sacerdotes, né, a inspecionar a lepra, ver a condição da pessoa, não só a lepra, mas todo tipo qualquer tipo de doença que eles observassem, eles tomavam a medida necessária, porque o povo de Israel passou muito tempo, né, como escravo, eles não eram um povo preparado, não tinha iniciativa. Então Deus escolheu, né, os sacerdotes para poder agilizar essas coisas, né, para o povo israelita. Era de uma grande ajuda. Na segunda parte aqui, fala das funções sanitaristas, né? Devido ao povo que habitava em Canaã, tornou-se doentia e contagiosa. Vocês imaginam, né, como não tinha doença contagiosa naquela época. E Deus sabia que em volta dele as nações, né, eram sempre atacadas por epidemias que dizimavam, às vezes, uma comunidade toda, né? E Deus queria preservar Israel disso. Então, essas funções clínicas, sanitaristas dos sacerdotes, era para isso mesmo, entendeu? Para preservar, entendeu? Isso era uma coisa que
prevenia as pessoas. Deus queria uma ação preventiva para evitar uma epidemia, não só de lepra, de outras doenças também, né? Então, as nações em volta, elas tinham esses problemas de epidemia e Deus queria preservar o seu povo disso. Por isso que ele deu, né, instruções necessárias para os sacerdotes agir como também sanitarista. Bem, a função sanitarista dos sacerdotes, os sanitaristas eram especialistas em saúde pública, né? Sua função é basicamente preventiva, manter a cidade livre dos focos de doenças e infecções, é o seu trabalho prioritário. Então, nesse sentido, cabia aos sacerdotes inspecionar casas, roupas em Israel. Entendeu? Eles tinham esse trabalho, não era fácil. Vocês veem, além da função do tabernáculo, ele tinha essas funções ainda, né? A lepra numa casa tinha como aparecimento manchas verdes, né? Isso aí era chumbo, né? Porque as casas antigamente, naquela época, talvez a melhor casa era de estuque, né? Casa de estuque com várias varas assim e jogava o barro, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente sabe o que é casa de estuque. Então, quando eles percebiam, né, qualquer coisa diferente nas paredes, aqueles fungos, e nas vestes também, porque os sacerdotes, eles examinavam a casa, né? Eles examinavam as roupas, porque quando eles observavam aqueles fungos na parede de uma casa que transmitiam a doença, o que eles faziam? Eles mandava esvaziar a casa e esperava 7 dias. Se desaparecesse, amém. Mas se não, a casa era derrubada. Até fogo era, entendeu? Queimava a casa para poder destruir aquelas doenças. Porque uma doença traz outra, né? Igual que a Bíblia diz, um abismo traz outro abismo. Então, a casa era interditada por 7 dias. Caso a praga não cedesse, as pedras contaminadas eram retiradas e as paredes todas eram raspadas. Em último caso, o sacerdote tinha autoridade para ordenar a demolição do imóvel. Entendeu? Para quê? Para evitar que a lepra contaminasse outras propriedades. Então, quando uma casa era contaminada pelos fungos da enfermidade, aquela doença podia se propagar para outra casa. Então, para evitar isso, o que eles faziam? Demolia a casa. Entendeu? Não tinha jeito, a casa era demolida. Não devia ser fácil para o dono, né? Mas era melhor do que contaminar todo mundo, né? Era isso que Deus queria, evitar a epidemia. Bem, e a lepra nas vestes também, as vestes também estavam sujeitas à lepra, né? Nesse caso específico, tratava de mofos, fungos, igualmente nocivos à saúde. De imediato, a roupa deveria ser levada ao sacerdote, e se a praga se mostrasse resistente, o que acontecia? Né? Deveria ser queimada, a fim de evitar a propagação da doença. Então vocês vejam que tudo isso aqui, essa ação preventiva, né, sanitarista, clínica, é tudo para evitar o avanço da enfermidade, o avanço da doença, evitar uma epidemia. Você vê como é que Deus age, né? Como é que Ele mostra o cuidado para com seu povo, né? Então, a lepra era assim. Então, Deus advertiu solenemente os israelitas que guardassem da praga da lepra, pois a doença abria a porta para outras enfermidades. Está em Deuteronômio 24:8. Então, aquilo que nós já falamos, um abismo chama outro abismo, uma doença chama outra doença. Por quê? Uma doença vem e enfraquece o nosso organismo. Aí abre porta para outras enfermidades, entendeu? E Deus entendeu isso e sabia, né? Então ele estava tentando levar o povo a entender essa situação, essa parte. Porque a lepra era uma coisa tão terrível que ela se tornou um símbolo forte do pecado, entendeu? O pecado é considerado, a lepra é considerado um símbolo do pecado. Então o isolamento das pessoas com infecções, né, na pele
trazer os benefícios públicos, certo? Então, quando fora do acampamento, a comunidade estava protegida dos males. Tranquilo, né? É difícil para a pessoa que está doente se isolar, mas naquela época não tinha outra solução. Bem, as funções, vamos para a parte finais aqui, as funções jurídicas, né? É interessante que o livro de Levítico ele apresenta também várias disposições jurídicas. Qual é a finalidade? Proteger a família, entendeu? A propriedade privada e principalmente a vida humana. Então, nesse sentido aqui, o sacerdote trabalhava como juiz, né? Então, tudo isso é para proteger. Deus não ensina, não ordena nada de forma aleatória, sem objetivo. Não, tudo tem um objetivo visando o nosso melhor, né? É assim que Deus age. Então, a proteção da família com o objetivo de manter a pureza e a legitimidade no relacionamento familiar, o Senhor, por intermédio de Moisés, o que ele faz? Ele proíbe ao israelita o sacrifício infantil. Isso era normal nas nações em volta, ali em Canaã, sacrifício de criança era normal, entendeu? Normal mesmo. Então, ele estava proibindo isso. Outra coisa que era normal nas nações em volta, relações incestuosas, né? Parentes próximos, abuso sexual doméstico. Isso era normal, entendeu? Exposição das filhas à prostituição, homossexualidade, bestialidade, sexo com animais. Então, essas coisas todas eram normais ali na terra de Canaã. Então, Deus estava querendo, né, afastar o povo dessas coisas horríveis que as nações praticavam. Então, os sacerdotes tinham essas funções de orientar eles contra essas coisas, entendeu? Os filhos de Israel, né, como adoradores do Deus único e verdadeiro, eram obrigados a honrar seus pais, preservar-lhes a autoridade, entendeu? Então, os sacerdotes, nesse sentido aqui, eles atuavam como reguladores da família israelita, certo? Então, ele protegia a família e, agindo, né, como protetor da família e proteção também da propriedade privada, né? A propriedade privada em Israel era sagrada, porque hoje nós somos donos da terra, né? Eu sou dono da minha casa, dono do meu terreno, mas naquele tempo Deus conscientizou o povo de que ele que era dono de tudo, né? Deus diz na sua palavra, do Senhor é a terra e a sua plenitude e os homens que habitam nela. Então, Deus criou essa conscientização dos israelitas de que a propriedade não era deles, a propriedade era de Deus. Tanto é que os israelitas, né, no tempo bíblico, eles não podiam vender suas terras. Eles arrendavam. Quando chegava o jubileu de ouro, 50 anos, a terra era devolvida para o dono. Mas o dono sempre era Deus, ninguém podia vender nada, porque Deus dizia, a terra não é de vocês, vocês não podem vender o que não é de vocês, né? Então, existia essa mentalidade. Então, por esse motivo, né, a terra era sagrada, né? E era uma dádiva de Deus. Então, por esse motivo, os israelitas deveriam tratar suas casas e campos de maneira amorosa, responsável. As colheitas deveriam ser feitas de maneira a atender a carência dos mais pobres. Tanto é, os frutos que caíam no chão, os israelitas não comiam. Dava para os mais pobres, dava para as pessoas carentes, né? Então, Deus sempre procurou ensinar o povo a demonstrar amor para com o próximo. Essa é a finalidade de tudo, é mostrar amor para os mais necessitados, mais carentes. Deus sempre ensinou isso, que assim como Deus tem amor por nós, Ele quer que nós tenhamos amor também pelo nosso próximo, né? Então as colheitas deviam ser feitas de maneira a atender a carência dos pobres, certo? Então, conforme eu já falei, sendo a terra propriedade do Senhor, ela não poderia ser explorada de maneira irresponsável, né? E contrária à natureza. Hoje tem pessoas aí que têm milhares de hectares aí de terra, tem que andar de avião e às vezes em frutífera. Ele é o dono da terra, mas naquele tempo a mentalidade não era essa não,
certo? Então o texto sagrado depreende que os sacerdotes tinham por obrigação supervisionar o uso sustentável da terra. Então, até isso, os sumos sacerdotes tinham que ver, os sacerdotes, né, como que a terra está sendo usada, como que a terra está sendo cultivada, ela está sendo cultivada ou ela está sendo abandonada. Se não estivesse sendo usada ou mal usada, né, eles seriam chamados a atenção. Os sumos sacerdotes observavam isso, né, e supervisionavam. Bem, vamos lá. Proteção da vida. Também cabia ao sacerdote inspecionar a edificação das casas. É interessante que Moisés ensina até o povo não fazer uma laje sem botar em volta, né, o parapeito. Toda laje tinha que ter um murinho em volta. Porque se alguém subisse lá e caísse, quem fez era responsável, não é a pessoa que caiu, não. Né? Até isso Deus ensinava o povo. Deus ensinava as coisas no mínimo detalhe. Infelizmente o povo não prestou muita atenção, né? A edificação das casas tinha que ser da forma que trouxesse segurança para a família e segurança para o vizinho, né? As casas só podiam ser feitas assim. Caso contrário, não era aceito. Também a criação de animais, saber tratar bem os animais, né? A preservação da mulher grávida, do filho que ela trazia no ventre, um pré-natal, né? Não como na modernidade como hoje, mas no tempo antigo, Deus se preocupava com a criação dos animais. Deus se preocupava com a preservação da mulher grávida e do filho que ela trazia no ventre. Enfim, a vida nas Escrituras é sagrada, um dom do Criador de todas as coisas, entendeu? Por isso que Deus determina no 6º mandamento, não matarás. Deus tinha também as cidades de refúgio, quando alguém matava o outro por acaso, não foi intencional, né? Não foi doloso, é uma coisa que a gente não fez por querer. A pessoa tinha uma cidade de refúgio que os levitas cuidavam, né, para a pessoa ficar lá até um determinado tempo, né? Então, as cidades de refúgio, que era administrada pelos levitas, serviam para acolher o que sem o querer matava seu próximo. Então até esse aspecto Deus via, né, que a pessoa, e às vezes ele não matou por querer, mas a aparentada quer se vingar, né? Então, para evitar que a pessoa morresse por um crime que ele não queria fazer, Deus protegia ele na cidade de refúgio. Talvez, né? Aí no jubileu ele já tinha liberdade para voltar. Mas isso que era o quê? Para proteger ele, porque alguém poderia querer se vingar, né? Então, querido, essa lição ela é muito interessante e mostra como os sacerdotes eram exigidos. Alguém chama esse trabalho social do sacerdote como o pastor fora do púlpito, né? Pastor fora do púlpito. O sacerdote ensinando a palavra, ensinando o caminho correto aos israelitas, é o trabalho do pastor no púlpito. E eles tendo essas funções sociais, né? Clínica, sanitarista e jurídica, aí já é o pastor orientando fora do púlpito, né? É uma sugestão boa. Bem, conclusão, a aliança do Senhor com a tribo de Levi era firme e bem conhecida em todo Israel. Então, eis porque os seus descendentes deveriam ser o mais alto referencial da nação no que tange a palavra de Deus, a instrução e a administração da justiça. Então, na verdade, todo o povo sabia que Israel representava o Deus Todo-Poderoso. E Deus, querido, Ele quer ser representado da melhor forma possível. Hoje, todo mundo sabe que nós somos cristãos. Então, Deus, Ele quer que nós, aqui na Terra, venhamos a representar a pessoa de Deus com excelência. Tudo isso que Deus ensinava ao povo de Israel é para mostrar às nações em volta a diferença daquele que é de Deus e daquele que não é. Os deuses das nações em volta
massacravam eles, exigiam coisas terríveis. Nosso Deus não. Ele ensina a gente a viver ordeiramente, entendeu? Conscientemente, de uma forma que anime até as pessoas a ser crente. Então, o Senhor exigiu excelência e correção dos levitas no Antigo Testamento. Como não devemos nós agir no âmbito do Testamento Novo? Que o nosso culto seja marcado pelo amor ao próximo, entendeu? Então, que Deus abençoe. Essa lição aí é muito importante e nos chama a atenção do interesse de Deus que nós venhamos a ser um povo exemplo aqui na terra, né? Um povo exemplo. Que Deus abençoe você, professor, que você dê uma ótima aula. Você vai ter 1h15 para ensinar a palavra, que você pesquise, que você venha abençoar os seus alunos com uma aula de excelência, tá bom? Deus te abençoe. E se esse vídeo serviu para você, dá um like aí. Se quiser se inscrever no nosso canal, certo? Vai lá no nosso canal, se inscreva e Deus vai te abençoar, tá bom? Um abração e até a próxima semana. Amém?